Estamos de volta e a Defensora Pública Geral da Defensoria de Mato Grosso, claro, Luziane Castro, defende um maior orçamento, já que atualmente existem 64 cargos vagos para defensores públicos e ainda não há uma estrutura da Defensoria em 15 comarcas aqui do estado. E ela é a entrevistada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, com quem eu converso agora. Seja muito bem-vinda, Luziane, mais uma vez ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, Camila. Boa tarde a todos os telespectadores, que participam e que assistem a gente agora. Doutora, a Defensoria exerce um papel essencial na defesa dos hipossuficientes, as pessoas mais vulneráveis. E atualmente, faltam 64 defensores, pelo menos para serem aí nomeados. A Defensoria ainda não está prevista em 15 comarcas, que seria a meta aí de 79 no total, Sim. Não seria nem nos 141 municípios. Mas para tudo isso são necessários recursos. De que forma você está articulando na Assembleia Legislativa um incremento aí desses recursos para a Defensoria no plano plurianual? E ver que será atendida ou não? Nós estamos em franco processo de conversas mesmo, Então, assim, já ao longo dos últimos anos a gente tem tido aí tratativas junto ao próprio governo do estado, junto ao próprio governador do estado, Mauro Mendes, junto aos secretários, tanto o secretário-chefe da Casa Civil, na época Mauro Carvalho, e agora o Fábio Garcia, e também a Secretaria de Fazenda, e demonstrando muito essa importância de crescimento da Defensoria Pública, justamente pelos fatores que você falou. Investir em defensoria, eu falo que é investir, é um retorno que a gente traz direto para a população que mais precisa, para a população mais carente. Então, na questão do PPA, a gente participou e tem debatido junto à Assembleia Legislativa para que a Defensoria Pública também seja reconhecida como uma política de Estado e que a gente tenha aí os aportes necessários. Dentro da Assembleia Legislativa, a gente tem um apoio bem significativo, A gente nunca teve dificuldade de diálogo com os parlamentares, eles compreendem a necessidade do nosso fortalecimento, então existe uma perspectiva de que a gente consiga aí essa melhoria, esse avanço que a gente precisa para os próximos anos. E hoje as principais metas da Defensoria seriam essa nomeação dos cargos vagos, que eu imagino que faz muita falta, especialmente porque são do interior, como a senhora estava me dizendo antes do início da entrevista, e também a presença da Defensoria em outras 15 comarcas, Esse déficit, ele é muito grande, falta muito ainda para se atingir esse ideal? Existe, óbvio, Quando você fala aí de 64 cargos vagos, é um déficit significativo, Então, não tem como. O que a gente tem feito? Buscado de uma série de maneiras para poder ampliar o atendimento à população, ainda que não tenha todos esses cargos. Então, nós já estamos numa franca negociação com o governo do estado. Ainda este ano vamos nomear 22 defensores públicos e na negociação orçamentária para o próximo ano a gente está batalhando para poder conseguir a nomeação de mais 10 e aí ir crescendo a cada ano, Mas com esse aporte desses 22 e os 10 do ano que vem, a gente já vai conseguir fazer a cobertura de todas as comarcas. Porque todos esses que vão entrar já iriam diretamente para atendimento dessas comarcas do interior. E qual é o orçamento hoje, vamos falar em números na realidade, da Defensoria? Quanto ainda se falta para chegar a todas essas metas? As metas são ousadas, é isso que a gente pode dizer, As metas são bem ousadas. Este ano, nós devemos fechar em torno de 330 milhões, considerando que nós tivemos aí aportes de suplementação por parte do governo do estado. E aí está dentro daquilo que eu te falei, a gente tem tido um bom diálogo com o governo, tanto o governador quanto os integrantes do Poder Executivo. E a nossa perspectiva é que a gente consiga crescer aí, diante das nossas necessidades, mas pelo menos o nosso déficit real, considerando a suplementação, vai ficar em torno de uns 60 milhões para o ano que vem. É um desafio grande, eu não tenho dúvida disso, é um desafio muito grande, mas a gente tem sentado, dialogado, demonstrado mesmo para onde que vai esses recursos, Inclusive, assim, a gente tem buscado, Camila, é bom ressaltar, muitas alternativas de baixo custo, de um atendimento até mais rápido. Semana passada eu fui conhecer um modelo que a gente chama de econúcleo, que tem sido adotado em algumas defensorias. Como seria?
É um modelo sustentável, são núcleos feitos de tipo containers, não são containers. Núcleo é o local ali onde se atende as pessoas, exatamente, né? Defensores, estagiários. E essa instalação, ela é sustentável porque ela tem energia solar, você pode fazer o reaproveitamento de água e com esse sistema de econúcleo eu conseguiria ter um local para atendimento à população em até 90 dias. Então, assim, excelente. E o custo para a construção desses econúcleos, eles são bem mais baixos. É uma redução de pelo menos 30% do valor de uma obra normal. Então, só para você ter uma ideia, sim, que a gente, assim, não é só apresentar fatura. A gente tem buscado soluções para poder levar o quanto antes o atendimento nas comarcas. Porque quando a gente fala de instalar a defensoria, não é só ter o defensor. Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter uma estrutura física, eu preciso ter pessoal para poder atender essa sim, população, junto com o defensor, né? Porque o defensor sim, vai ter as suas atribuições processuais. Uma equipe, né? Tem uma equipe, mas eu preciso ter um local para atendimento. Sim. Então a gente tem buscado uma série de coisas aí, de ideias que estão acontecendo em outras localidades, em outros estados do país e que a gente pode fazer com que a defensoria esteja o quanto antes no local, ou seja, lá na cidade, realmente atendendo a população, que é o nosso principal objetivo. Doutora, existe uma outra reivindicação, né? A defensoria, ela também está ali como parte da ação que exige que o governo do estado nomeie aqueles policiais penais, né, que foram aprovados no concurso há muitos anos, se não me engano, 2016 ou 2017. Existe hoje aí um déficit de mais de 850 vagas de policiais penais e aí o sistema prisional vai crescendo e essas vagas ficam cada vez mais necessárias de serem preenchidas e urgentes. Por que não, essa determinação foi até judicial, ainda não foi cumprida, né? Falta vontade política, falta recursos, a gente sabe que o Estado vai muito bem, obrigado, então parece que falta vontade. De que forma a senhora interpreta isso? Na verdade, o que está acontecendo é assim, na ação judicial, entrou-se agora num prazo para uma tentativa de conciliação. Que a tentativa de conciliação, eu acredito que é a melhor solução para todas as partes, né? Sim. Até que você espere o processo judicial e aí o governo do estado pode lutar com todas as forças até o Supremo, por exemplo, ou seja, não vai se resolver. Então, nessa fase de tentativa de conciliação, houve uma audiência e nessa audiência ficou acertado que o governo do estado iria apresentar um estudo mais atualizado dessas necessidades e da possibilidade, da capacidade do governo de fazer a contratação, a nomeação dessas pessoas. Então, acho que o governo ainda ficou de apresentar num prazo estabelecido. Eu não participei dessa audiência, sim, então eu não tenho todos esses detalhes, mas o que é mais importante, né? Que é o que eu falei, a Defensoria Pública ela não está ali representando o sindicato, a gente está representando sim, a população carcerária, que é quem sofre por falta de banho de sol, que é quem sofre por falta de atendimento médico, por falta de atendimento de assistência social, por falta de atendimento de psicólogos. Então, assim, o que a gente está defendendo ali é uma população vulnerável que precisa desse tipo de atendimento. Então, a gente está nesse aguardo que o governo do estado vai apresentar esse plano e certamente, né, em tratativas até com o sindicato, que também é autor da ação, a gente vai tentar viabilizar esse acordo, buscando aí uma melhor solução para todas as partes. Tá? Pois é. Inevitavelmente, às vezes é necessário ingressar-se, recorrer-se à justiça para que sejam nomeados, né, até aqueles aprovados em concurso, né? Já é difícil ser aprovado, já é difícil que haja concurso e aí muitas vezes falta essa vontade do Estado. Mas, assim como os policiais penais, que os defensores também sejam quanto antes, né, nomeados. O quanto antes, e a gente está nessa expectativa de finalização desse concurso e logo a gente já vai iniciar essas nomeações, com certeza. Perfeito. Obrigada, defensora, mais uma vez pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, eu que agradeço.